Se você foi uma das pessoas que durante essa semana viu aquele tweet revolucionário, tipo esse que está aparecendo aqui agora, onde estava falando sobre os temas da redação do Enem e relacionando esses temas a leis sancionadas no primeiro semestre, você é um privilegiado. O vídeo de hoje a gente vai tentar tratar sobre esse material, tentar listar algumas leis sancionadas no primeiro semestre de 2019 e deixar você ali na ponta dos cascos para fazer sua redação. Vem com a gente! Bom, essa informação trouxe muita esperança para as pessoas que acompanharam aquele tweet, né? Porque as pessoas começaram a pensar, pô, velho, que legal, agora já dá para saber um pouco mais, né? Já dá pra gente saber aí qual vai ser mais ou menos um tema. Bom, essa é uma esperança, está muito longe de ser uma realidade ainda. Houve uma troca de gestão no INEP, então talvez a troca do método tenha se modificado. Mas não custa nada para procurar saber das leis que foram sancionadas no primeiro semestre e tentar aí descobrir o que é que pode vir a cair na sua redação. A gente tem aqui alguns temas das leis sancionadas no primeiro semestre, eu vou contar eles para vocês agora. Primeiro tema foi uma legislação que fala sobre o transporte pirata no Brasil. Bom, transporte pirata é pirata mesmo, né? Daquele das embarcações. Se você quiser assistir Piratas do Caribe, de repente você pode se distrair de uma maneira produtiva. A segunda legislação sancionada no Brasil foi uma retificação já um pouco antiga, né? De uma lei que proíbe o casamento de menores de idade, tá? Agora, se você tem 16 anos, não pode casar mais. Não sei nem se já pôde. Já pôde, né? Que teve menores de idade que casaram aí. Todo mundo tem uma história de um avô, de uma avó, que enfim. Menores de idade não podem casar no Brasil. A outra lei sancionada do primeiro semestre foi uma lei sobre os desaparecidos, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é um tema muito importante. Também foi sancionada no primeiro semestre uma lei que fala sobre a violência doméstica, que tem uma relação ali já com a Maria da Penha, e sobre os conselheiros tutelares também, que já é mais uma relação com as pessoas que são menores de idade. Vale a pena você pesquisar sobre isso. Falamos também nesse primeiro semestre sobre uma legislação sobre as águas potáveis no Brasil e sobre as vagas nas escolas. O Brasil precisa repensar a distribuição de vagas escolares, principalmente nas grandes metrópoles. Tem pessoas que têm que atravessar a cidade para estudar, outras só precisam atravessar a rua. Então é necessário que a gente equilibre isso aí. Essa também foi muito legal e de repente pode aparecer porque se relaciona com a nossa primeira dama. A partir de agora, as pessoas que têm deficiência visual, elas precisam receber os seus cartões de crédito ou quaisquer cartões relacionados às suas transações bancárias com informações em braille. Isso mesmo, porque aí facilita a acessibilidade dessas pessoas. Essa também foi mais uma das leis sancionadas agora no primeiro semestre. E acredite se quiser, personagens históricos como Dandara, Zumbi dos Palmares e Antônio Conselheiro entraram definitivamente para o livro dos heróis nacionais. De repente, pode ser que isso aconteça porque a nossa gestão costuma valorizar esse tipo de informação, costuma valorizar essa historiografia mais oficial. Vale a pena você estudar um pouquinho sobre eles, porque essas questões dos heróis nacionais é uma coisa que se relaciona muito com a história glamourosa do país. Nas academias de historiografia é uma discussão já um pouco defasada. A gente tem buscado mais lançar luz sobre zonas da história que não foram iluminadas até então. Mas, de repente, pode ser que isso apareça. Dandara, Zumbi dos Palmares e Antônio Conselheiro agora são heróis nacionais. Procura saber sobre eles. Mas se tem uma aposta que a gente fez aqui é sobre os desaparecidos. Por quê? A gente entende que a temática dos desaparecidos se relaciona um pouco com a eficiência do Estado em garantir que os desaparecidos apareçam. E somente o órgão público pode fazer isso de forma eficiente. O Brasil tem números assustadores sobre as pessoas que desaparecem. É sério, parece que é uma forma de você sair da sociedade. E eu não estou sendo irônico, muita gente desaparece no Brasil. A gente vai trazer aqui agora alguns dados para você alimentar a sua redação top. A cada hora, 8 pessoas desaparecem no Brasil. E o estado do Rio de Janeiro registra uma média de 15 desaparecimentos por dia. Isso é um lance absurdo e muitas dessas pessoas não conseguem ser localizadas depois. Somente no ano de 2018, 82 mil pessoas sumiram no Brasil, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. É uma quantidade muito grande de pessoas que deixam de ser localizadas por suas famílias. A gente já pode sim tratar o desaparecimento no Brasil como um problema social, assim como outros tantos que a gente tem para a nossa coleção. Falando em dados estatísticos e rankings, o estado de São Paulo lidera essa estatística. Em um ano, 25.200 pessoas desapareceram somente no estado de São Paulo. Vai por mim, muitos municípios brasileiros não têm 25 mil habitantes. É muita gente desaparecida. São Paulo é o estado que lidera essa estatística dramática, tá? Nenhum estado brasileiro some tanta gente como no estado de São Paulo. Claro que para a gente pensar nessa estatística, a gente precisa pensar nas circunstâncias. O estado de São Paulo, sobretudo a capital de São Paulo, é um local muito cheio. Muitas pessoas aparecem por lá. Consequentemente, aumenta a taxa de desaparecidos porque tem mais gente nessas localidades. Porém, 25.200 pessoas é muita gente que some nesse local.
tá? É uma estatística que o estado de São Paulo precisa se preocupar bastante. E acredite se quiser, segundo esses mesmos dados, estima-se que mais pessoas ainda estão desaparecidas, porém não foram registradas pelas suas famílias ou pelas pessoas responsáveis. É o que a gente chama de subnotificação. Ou seja, imagina-se que no Brasil tem muito mais gente desaparecida, porém o Estado não foi informado do desaparecimento dessas pessoas, caracterizando esse fenômeno aí das ciências sociais chamado de subnotificação. Agora, você também pode estar se perguntando, mas Thiagão, por que essas pessoas desaparecem? O que é que leva ao desaparecimento? São vários motivos, tá? Vários. A gente só vai listar aqui alguns mais comuns. Primeiro ponto, problemas de ordem mental e violência doméstica, assaltos que se convertem em latrocínio, e como o corpo não foi localizado, essas pessoas ficam nas estatísticas de desaparecidos e não nas estatísticas criminais de latrocínios. Tem também a migração, tráfico de pessoas, o tráfico de órgãos de pessoas, coisas assim de filme, tá? Que o nosso país vive cotidianamente. Só para você ter uma ideia, na Colômbia eles têm um órgão para regular isso, é o Centro de Memória Histórica da Colômbia. Eles registraram que entre 1958 e 2017, 82 mil pessoas desapareceram na Colômbia. Esse número é o número de desaparecidos no Brasil em um ano. Eu sei que a gente tem que pensar que o Brasil é muito maior que a Colômbia. O Brasil tem muito mais gente que a Colômbia. Mas faça uma regra de 3 simples. Você vai ver que a proporção percentual do Brasil é muito alta para com esse problema social. Que a gente ainda não deu a devida gravidade. A gente ainda não observa isso como uma coisa que precisa ser pensada. Mas precisamos. As pessoas que desaparecem são pessoas que saem do seu seio familiar, que deixam de atuar economicamente, deixam de contribuir com a democracia brasileira porque elas deixam de votar, deixam de contribuir com o desenvolvimento do país porque de repente poderiam ser fantásticos cientistas, fantásticos estudantes que estariam contribuindo para a nação. Não é somente uma questão afetiva, é principalmente uma questão social. Esse foi o nosso vídeo que tentou aí discutir um pouco sobre o possível tema da redação. A gente começou falando sobre um tweet mágico que trouxe esperança para todo o país, que disse que os temas das redações nos últimos 5 anos têm sempre se relacionado com leis sancionadas no primeiro semestre. Nós também fizemos aqui uma lista de leis muito importantes que foram sancionadas no primeiro semestre de 2019 e fizemos uma discussão sobre a legislação sobre os desaparecidos, que também foi uma das leis sancionadas no primeiro semestre de 2019, e nós trouxemos alguns dados muito importantes sobre essa temática para você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inclusive compartilha esse vídeo lá no grupo do WhatsApp da sua sala, no grupo do WhatsApp da sua família, espalhe esse vídeo para que ele faça sentido e possa ajudar mais pessoas. Eu sou o professor Thiago Medeiros, professor de História, psicopedagogo, especialista em aprendizagem e apresentador desse canal fantástico. Tinta Nanquim, estude com produtividade. Tchau, tchau.